XIX, época de grandes pensadores, de grandes homens, alguns nem tanto, né? Por caso aí de uns antissemitas, uns nacionalistas exaltados, uns caras bizonhos aí que acabaram dando a entender a supremacia de super-homens, de raças superiores, mas enfim, nada é perfeito. Mas o século XIX nos deu alguns grandes pensadores. Mesmo que você não goste deles, Karl Marx é um deles, né? E é um tempo também de outro sujeito francês, um grande republicano, odiava a monarquia e monarquistas, que era o senhor Victor Hugo, autor dessa pequena obra, desse catatal aqui, ó, chamado Os Miseráveis. Mas você que chegou até aqui no canal Vai Cair no Enem, tá na descrição do vídeo, né, a história de Dom Pedro II. O que tem a ver Victor Hugo, né? Victor Hugo e Dom Pedro II se tornaram grandes amigos, vou deixar aqui, né? Se tornaram grandes amigos, apesar de um ser o imperador do Brasil e outro um republicano fervoroso em território francês. Como assim, né? Como é que o imperador de um país medíocre como o Brasil se tornou amigo de um republicano na França? Primeiro que no século XIX o Brasil não era esse país medíocre que o Bolsonaro deixou, tá? Com pessoas com intelectualidade extremamente limitada, né? Que acabam se informando pelos grupos de zap, né? Os tiozão do zap do churrasco. E na época não, Dom Pedro II, por mais defeitos que pudesse ter, foi um grande incentivador das artes, um grande incentivador de intelectuais, da educação no Brasil, coisa que a gente não vê desde a época dele. É um absurdo isso aí. Nenhum outro, né, governante na nossa república, proclamada em 1889, investiu tanto em educação quanto Dom Pedro II investiu na época imperial. O que para nós professores é uma afronta, né? Mais de 100 anos sem grandes investimentos na área educacional. Não, se fossem 100 semanas eu estaria preocupado, mas 100 anos, 120 anos, 130 anos, puxa, faz tempo isso aí. Enfim, Dom Pedro II, um amante das artes, das letras e da Condessa de Barral também, diga-se de passagem. Mas enfim, isso é fofoquinha de bastidor. O que acontece é que... para falar aí sobre amantes, na época, século XIX, os casamentos não eram, principalmente da realeza, por amor. Ponto passivo. Tinha amantes, ela tinha amantes, todo mundo tinha amantes, todo mundo pegava todo mundo. Posso falar que comia? Comia, né? Porque comer vem do tupi, o tupi aí tinha a mesma palavra que designava tanto comida, comer, né? Como copular, e daí o português se apropriou disso aí e a gente fala que come gente de boa aí. Enfim, parêntese feito. Mas enfim, né, o que acontece? Dom Pedro II, a partir do final da Guerra do Paraguai, que se encerrou de uma forma muito obscura com o assassinato do Solano Lopes, ditador paraguaio, o que por sua vez também dá um ótimo futuro vídeo para quem quiser, inclusive comenta aí embaixo se quiser a história do Solano Lopes, a história do Paraguai antes da Guerra do Paraguai. Mas enfim, depois do assassinato de Solano Lopes, em 1870, no início de março daquele ano, Dom Pedro II estava muito abatido, né? Fez muita bobagem por conta da guerra, tornou a guerra um assunto de interesse pessoal, como se fosse ele contra Solano Lopes e não um país contra o outro por outros tipos de interesses. E para casar assim as situações da forma mais obscuras possíveis, a sua filha Leopoldina acaba morrendo de forma inesperada e muito jovem na Europa. E ele, né, Dom Pedro II, vai até a Europa para resgatar os netos, que são criados por ele e pela sua esposa Teresa Cristina, que por sua vez é uma dama, é uma deusa, né? Foi ela que criou a coxinha, o que dá um outro episódio também. Mas enfim, né? O que acontece, meus queridos, é que Dom Pedro II, na sua primeira viagem internacional, é para resgatar a filha, né? E os netos que foram deixados
praticamente a esmo na Europa. E nas suas andanças pelo continente europeu e nas demais viagens que fez o nosso imperador viajante, a partir dos anos 1870, conheceu Europa, Oriente Médio, Egito, Estados Unidos, onde foi muito bem recebido, conhecendo inclusive Alexander Graham Bell, que deu origem àquilo que você deve estar agora me olhando, né? O telefone. Não o teu telefone, o celular, Apple, Samsung, Nokia, seja lá qual marca for. Tem até esse chinesinho aí, bem estranho, que tá tudo escrito em chinês lá, ninguém entende nada, né? Xiaomi. É, o Xiaomi, isso mesmo. É Xia, sei lá como é que fala isso aí, deve ser Xiaomi, né? Como é que fala? Não sei. Depois vocês colocam aí. Não sei Também não tenho ideia. Mas enfim, né, o telefone é invenção do Graham Bell. E não fosse o imperador Dom Pedro II numa convenção de ciências, né, na cidade da Filadélfia, conhecer esse inventor que estava frustradíssimo porque ninguém dava a menor bola para o invento dele. O telefone. Dom Pedro II se interessou, conversou com Graham Bell, né, se interessou pelo invento e trouxe o invento para o Brasil. O Dom Pedro II foi um dos primeiros, se não o primeiro comprador, né, do telefone, né, fazendo inclusive com que seus ministros padecessem disso, porque ele manda instalar uma poioca, sei lá como é que fala aquele troço lá, uma central de telefone no Palácio Imperial, e ele ficava ligando para os ministros para dar as informações, né? Ficava atazanando. Tipo esse pessoal que liga no 011 aí para te cobrar alguma coisa, você não sabe nem porque estão te ligando o dia inteiro. Era o Dom Pedro II no século XIX. Além disso, né, o nosso imperador também, voltando ao Victor Hugo, tinha maior fanatismo pelo grande escritor que era Victor Hugo, e quando em Paris quis conhecer o Victor Hugo, manda a ele uma correspondência, né, ao endereço de Victor Hugo, se identificando e querendo marcar um dia, um horário para visitá-lo, né? Afinal de contas, Victor Hugo já era um senhor de idade naquele momento. Nosso imperador estava ali com seus 40 para 50 anos, né? E nesse sentido, Victor Hugo responde taxativamente, num bilhete curto, né, que Victor Hugo não visitava ninguém e também não recebia visitas. Dom Pedro não se deu por satisfeito e foi até o endereço de Victor Hugo, sem nenhum tipo de escolta, nem nada do gênero. Bateu a porta, Victor Hugo atendeu, se identificou Pedro como o nosso imperador. Victor Hugo, meio assim, acabou recebendo o imperador, né? E nisso começaram a conversar e Victor Hugo se viu de frente, né, a uma pessoa culta, a uma pessoa esclarecida, não um rei no sentido daqueles que a França já teve, ignorantes espalhafatosos, né, e sim uma pessoa com um grau de cultura muito elevado. Nisso, Victor Hugo, nas tantas e tantas correspondências que vieram depois disso, entre ele e o imperador Dom Pedro II, numa de suas missivas acaba escrevendo: que sorte que tinham os brasileiros de ter um imperador com essa tamanha cultura e com tanto amor pelo seu próprio país, já que o imperador não levava apenas a si para fora do país, ele levava o Brasil junto com ele, levando o seu patriotismo, a sua ideia de nação e sempre louvando aquilo que o Brasil tinha de melhor, né? Infelizmente, como patriota que era, o final de Dom Pedro II não foi dos mais exemplares, né? Vitimado de um golpe de Estado em 15 de novembro de 1889, foi uma grande palhaçada, né? Não apenas pelo fato de ser um golpe de Estado, mas pelas circunstâncias que envolveram o 15 de novembro. Dom Pedro acaba sendo expulso, banido do nosso território. O decreto do banimento, inclusive, previa até mesmo uma pensão para o imperador se estabelecer no estrangeiro. Portanto, ele não pode voltar. E ele nega essa pensão, ele nega esse tipo de agrado que o novo governo republicano queria dar a ele. E não era pouca grana, era muito dinheiro para a época.
suficiente para ele viver de boa, né, lá no estrangeiro. Mas o imperador recusou, saiu com a sua dignidade, saiu com a sua honra, né, coisa que está muito distante de alguns certos políticos brasileiros, que tentam, de certa maneira também, tirar todos os méritos de Dom Pedro. Acaba ele se fixando na cidade de Cannes, na França, onde hoje é realizado aquele festival famosíssimo de cinema, onde se encontra com a Condessa de Barral. A essa altura, Teresa Cristina já havia falecido, faleceu no exílio, faleceu em Portugal, perto do Natal de 1889, pouco tempo, um mês e pouco depois do golpe de Estado. Quando se estabelece em Cannes, reencontra a Condessa de Barral, sua amante de anos e anos, de décadas inclusive, mas não teve muito tempo de curtir o seu novo amor, um amor de outono, como é chamado, porque ela falece logo depois. Ela era mais velha que ele, havia uma atração mais intelectual entre os dois que propriamente física. E ele, entristecido, acaba se fixando em Paris, mas sempre em pousadas e hotéis de terceira ou quarta categoria, que era o que o pouco dinheiro que ele tinha dava para custear. Mesmo que alguns integrantes que saíram junto com ele aqui no Brasil, como é o caso do Visconde de Ouro Preto e outros tantos, acabassem bancando a estadia do imperador sem ele ter o conhecimento. No final do mês de novembro de 1891, já completados 2 anos do golpe, Dom Pedro estava com um certo resfriado, mas teimoso, velho teimoso é manhaca. Ele acaba indo mesmo assim a pé até uma conferência de ciências que haveria naquela cidade. E volta a pé assim como foi. O resfriado piora e ele acaba tendo uma pneumonia ou algo parecido com isto, vindo a falecer no dia 5 de dezembro de 1891, 3 dias apenas depois de completar o seu aniversário, no dia 2 de dezembro, que completou, na verdade, 66 anos. Morreu com 66 anos o nosso imperador. E ao saber do falecimento de Dom Pedro em solo francês, o governo republicano francês acabou assumindo a incumbência de dar todos os ritos fúnebres ao nosso imperador. Não era deles, era nosso. E ainda assim, respeitando o último desejo do imperador. O último desejo dele, ele levava sempre consigo no exílio um travesseiro. O imperador conheceu praticamente todas as províncias brasileiras. E toda vez que ele fazia a viagem, a província do Paraná, onde eu estou, a província de São Paulo, de Minas, ele pegava um pouquinho da terra do local e enchia esse travesseiro com a terra do local. E o último desejo dele era ser enterrado com um livro e com esse travesseiro, para ter o seu repouso eterno, repousando sua cabeça em solo brasileiro. Essa é a triste e trágica história do maior patriota que o Brasil já teve, o senhor Dom Pedro II. Espero que você tenha curtido esse vídeo, já fez a sua tarefinha de curtir o canal, ativa a sininho, essas coisinhas assim. E já antecipo que o próximo vídeo será sobre